Eu sou de uma geração que a gente tinha pouca quantidade de oferta de empregos e carreiras na nossa época. A gente não escolhia muito detalhadamente o que a gente gostaria de fazer para o resto da vida. Pouco acesso ou quase nenhum à internet. E a gente descobre que algumas possibilidades e alguns dons ficaram pelo caminho porque existiam profissões ou carreiras que eram marginalizadas. Aí quando você conversa com alguém que mesmo depois de passar uma vida trabalhando para pagar a conta, resolve viver o seu sonho, e ele responde dizendo: viva o seu dom, porque o que for necessário você vai ter tempo para fazer depois. É sensacional. Não perde essa história de vida de alguém que começou muito pequeno, que alguém que era muito pobre e um dia decidiu que ia viver realmente o seu dom, que ia viver realmente do seu sonho, daquilo que Deus tinha dado de melhor para ele. Vamos ver essa história de Santana? Se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. O passado já existiu, já aconteceu, não se pode mudar, né? O futuro é abstrato. O futuro é simplesmente um acontecimento, uma consequência do hoje. Só que a gente, como empreendedor, a gente tem que sempre pensar no agora para ter uma consequência no dia seguinte. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, né? Mas digo para você que mude o seu jeito de pensar e tudo muda ao seu redor. Amém. Porque tudo provém do pensamento. Não tem nada que você toque, que você divise, que você olhe, que não tenha sido antes um pensamento. Que maravilha. Pensamento é a base de tudo. É verdade. É como disse aquele empreendedor, é nada mais poderoso do que uma boa ideia no momento certo. Verdade. E meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha bem novinho, acho que eu tinha uns 2 anos, mais ou menos. E como todo cidadão que sofre, né, essa coisa, essa ausência. Mas minha mãe, ela deu nó em pingo d'água para criar 10 filhos. E criaria até mais, se fosse possível, porque ela tinha um coração maior do que ela. E era uma pessoa que sofreu os reveses da vida, né? Porque dizem que quando você não segue sua vocação, você corre perigo. Isso é um ditame antigo, eu vi num livro de Paulo Coelho. Quando você foge da sua vocação, você corre perigo. E tanto minha mãe como meu pai, que eram artistas, sofreram os revés do perigo por não ter seguido a própria vocação. Eu vendi remédio por algum tempo, achava interessante, porque conhecia muita gente. Mas do banco foi realmente onde eu demorei mais tempo. Uhum. E era uma coisa assim que... uma grande escola. O que você vê de depoimentos de pessoas, de você saber do íntimo daquela pessoa, dos segredos daquela pessoa, e você naturalmente, por causa do código de ética, você não poder revelar. Eu acho isso aí importantíssimo. E tantas pessoas... Por exemplo, eu tive o privilégio, a música me deu... Realmente eu não posso reclamar da música. Jamais poderei reclamar. Porque a música me deu coisas que eu jamais imaginaria. Por exemplo, quando eu era gerente de banco, eu era o gerente da conta número 1 da agência Exu, que era Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Luiz Gonzaga do Nascimento e eu, Helena Gonzaga do Nascimento. Então eu é que tomava conta dessa conta
E sempre que ele chegava de viagem, seu Luiz chegava de viagem com aquele matulão cheio de dinheiro, eu parava um caixa, deixava exclusivamente para ele para contar o dinheiro e depositar nas contas dele lá. E Gonzaga, como eu conheci de perto, era um gênio. Gonzaga, o que é empreendedorismo? Gonzaga foi o primeiro artista pop brasileiro. Porque só em ser pop ele já está empreendendo. Usava as características primeiro do cangaceiro, depois mudou para o vaqueiro. Por causa da briga do Exu, ele resolveu não mais exibir armas e tal. Ele passou para o vaqueiro é da paz. Gonzaga, quando não havia ainda música de protesto, quem primeiro protestou foi ele. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Ele comprou a prestação, foi tipo um consórcio mesmo. Ele morava em Minas Gerais, na época, ele estava no Exército, e começou a pagar a prestação da sanfona e pagou religiosamente em dia. Quando estava faltando o restante da sanfona, mas que era os 50%, ele foi buscar. Aí ele ficou hospedado lá e foi atrás do pessoal. Quando chegou no endereço que tinha no carnê, nem existia. Aí ele perdeu o dinheiro, voltou totalmente decepcionado, triste, chegou na pousada e ficou lá. E o italiano, seu Toscano, era o italiano dono da pousada. Aí viu a situação, ele contou a situação, como tinha sido, que ele tinha pago tudo, a metade da coisa da sanfona e tal, e quando chegou lá, tinha sido um golpe. Ele ficou triste. Aí o seu Toscano viu a situação dele, isso emociona. Aí disse: Armando, que era o filho, o doutor disse que você está com problema na coluna. Então, a sanfona é pesada. Você vai vender sua sanfona a esse rapaz, ele tem 50% do valor de uma sanfona nova, você vai dar essa sanfona, vai receber o dinheiro dele, ele é muito pobre, e ele veio de Minas Gerais para pegar esse instrumento para ele trabalhar. E de repente deram um golpe nele. Então você dê a sanfona a ele, receba o dinheiro que ele tem, porque o médico disse que você está com problema na coluna. Aí o seu Luiz disse que Armando entregou, aí com lágrimas nos olhos, né? Aí entregou a sanfona. O açude foi ele que fez, né? Ele foi que fez para abastecer a casa dele. Porque o Parque Casabranca fica de um lado e o Itamaragi fica do outro. E Gonzaguinha, muito brilhantemente, fez uma canção, porque quando o pai morreu, havia a possibilidade de o açude ser aterrado. Não sei como surgiu esse negócio e tal. Aí ele fez uma música em sinal de um pedido, né? Um protesto, como se fosse o pai dele, ele junto com o pai dele contando a história. Porque, eu vou ver se eu consigo, né? Quando Gonzaga chegava no Exu, naquela cadeira abraçava os amigos, olhando o açude, contava histórias do espelho das águas do Itamaragi. No espelho das águas do Itamaragi, o sol se deita em cada entardecer, e a lua derrama sua luz de prata, e o verde da mata em volta vem beber. Mulheres, latas, roupas e homens, meninos, moleques, animais, a vida da minha cidade está toda ali, no espelho das águas do Itamaragi. Meus amor, deixa não esse espelho se quebrar. Meus amor, deixa não essa história se acabar. Deixa não, cuide aí do espelho das águas do Itamaragi. E eu gravei meu primeiro LP, foi um total meu, o nome é Gonzagal, meu professor. Nem existe mais. Ainda fiz mais dois LPs, que também não existem mais. Tanto que eu revigorei as músicas que se tornaram mais importantes nesses LPs,
eu fiz uma repaginada com CDs, né? Aí elas ficaram registradas, as mais importantes na concepção popular. Aí pronto, aí eu repeti, graças a Deus, muitas delas apareceram, fizeram sucesso, e até hoje eu canto, e eu fiquei contente, porque se eu gravava aquilo é porque eu acreditava, né? E muitas vezes acontece o seguinte, você vê como são as coisas, o Gonzaga é um grande esteio para você empreender. Eu me inspirei totalmente nele. Uma coisa que o empreendedor tem que fazer é não deixar de acreditar. Ele tem que acreditar. Tem que acreditar. Porque dizem que o homem, quando ele não consegue uma coisa com a mão, ele faz um artifício e consegue chegar naquele objetivo através do artifício, mecânico, talvez, não sei. Tá? Quando ele também não consegue através do artifício, ele usa o quê? A intuição. A intuição fala com a gente diariamente. É porque a gente ainda é muito grosseiro e como a intuição é muito sutil, às vezes a gente não percebe. Mas existe uma coisa chamada sinais. Os sinais. Você tem que se ligar nos sinais, porque é dessa maneira que a coisa funciona. Quando eu estava fazendo o disco com o Robertinho do Recife, o disco já estava pronto praticamente. A música de trabalho era essa. Ela era miudinha, mudei seu nome, tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. E ela dançando e balançando os cachos. E meus 120 baixos quase vira pé de bode. Do lado dela, um sujeito sem jeito. Eu aqui com dor no peito, mas como é que pode? Tava tocando baião cheio de dedo. Quando dei fé, tava tocando Chopin, né? Menina, você vai me dando asa, que eu levo você pra casa. E a gente faz um monte de tamboretinho. Essa música foi gravada por Luiz Gonzaga, não fez sucesso. Então ela estava na ponta da linha porque ia carregar o disco. Nesse disco tem Se a Veste Não, tem outras músicas também. Engraçado desse disco, todas as músicas fizeram sucesso, graças a Deus. Acertei todas. Então o que é que acontece? Quando a gente estava fazendo a introdução de uma música chamada Meninos, de Joraildo da Cruz, vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas à noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu. Aí fazendo a introdução dessa música e não conseguia acertar a introdução, o telefone toca, quem era? Janduí Finizola, doutor Janduí Finizola, lá de Caruaru, compositor de muitas músicas boas, gravada por Luiz Gonzaga, por Marinês, Jorge de Altinho, Quinteto Violado e muitos outros artistas, Jacinto Silva, Rui Mauriti. Aí ele liga, na hora que a gente estava sentado para fazer a introdução e terminar o disco. Meu amigo, aí ele começou a conversar e eu dizendo que não tinha achado, porque as músicas dele de maior sucesso já tinham sido gravadas por Gonzaga, por Jorge de Altinho e tal, esses ídolos, né? E eu não me achei competente para fazer de outro jeito uma música dessas com eles. Aí eu disse, pois é, infelizmente eu não vou gravar nada seu nesse disco. Mas olha, fala aqui com o Robertinho do Recife, aí o Robertinho conversou com ele e tal. Os sinais. Quando terminou a conversa, o Robertinho desligou e disse, bicho, isso é um sinal. É um sinal. Eu disse, tu acha que isso é? É. Tá certo. Ele disse, não, rapaz, não tem nenhuma música dele assim que você não... Eu digo, rapaz, eu gosto de muita música dele, praticamente de todas, mas eu não me sinto confortável em fazer um arranjo com o que já foi feito, que já foi sucesso. Para fazer do mesmo jeito, eu não quero. Aí ele disse, rapaz, pensa aí, bicho, pensa aí, vamos buscar. Ele disse, aí eu digo, ei, tem uma, rapaz, tem uma. Ele disse, qual é? Eu digo, Ana Maria. Eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria. Por causa disso, quase entrava numa fria. Ana Maria tinha dono, eu não sabia, mas quem diria? Ele disse, Ana Maria, aí pegou Ana Maria, fez uma estatística lá. Ana Maria, tá bom. Olha, Amélia que era mulher, geralmente músicas com ele fazendo a estatística. Geralmente música com nome de mulher faz sucesso. Mas a questão de acontecer ou não é uma coisa muito misteriosa.
Por quê? Você vê, o Tamborete de Forró foi gravada pelo Rei do Baião, que foi o maior artista brasileiro. Não aconteceu nada. Aí eu vou, um plebeu, gravo, a música acontece sem eu fazer nada. Eu não trabalhei a música. Ela aconteceu só. É o caso de Ana Maria, por exemplo, que foi gravada pelos Três do Nordeste no primeiro disco, eles com uma força muito grande. Aí, meu irmão, não aconteceu. Essa música esperou para estourar 30 anos. Foi o que aconteceu. Ela esperou por mim 30 anos. Eu cheguei a me convencer que a música é quem escolhe o intérprete e não o inverso. Ela procura um campo energético compatível para poder... Depois que ela escolhe o intérprete, acabou-se. É tanto que a gente vê uns exemplos muito interessantes. Eu estava assistindo até Rolando Boldrin e vendo uma entrevista de Peninha. Peninha é fantástico. Grande compositor. Ele fez... Tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo. Foi um sucesso na voz dele. Só que ele fez uma música chamada Sozinho. Às vezes no silêncio da noite. Essa música foi gravada primeiro, sabe por quem? Por Peninha, com orquestra. Não aconteceu nada. O dono da música. Depois vem quem? Tim Maia, que era considerado o maior artista brasileiro, o maior cantor brasileiro. Não aconteceu nada. Depois vem Sandra de Sá. Nada. Aí vem Caetano Veloso, voz e violão, Aquele jeitinho dele. Vai entender o mistério? É coisa que o homem não domina ainda. É verdade. Ele, no empreendedorismo, o homem ainda não domina esse sentido de descobrir o segredo do sucesso. Verdade. Agora, tem certos ditames, certas coisas, para poder chegar no sucesso, você tem que seguir aquela trilha. Pode até ser que não chegue, mas para você chegar, você vai ter que fazer isso. Tem hora que a vida diz, ou você vai ou vai. Quando eu saí do banco, eu era executivo, gerente de banco e tal, eu já estava com 95, foi em 95, a minha portaria de demissão, coincidentemente, foi no dia 13 de dezembro. Aniversário do Luiz Gonzaga. Eu estou com a portaria ali. 13 de dezembro, dia da demissão. É o aniversário do Rei do Baião. Aí, eu já com 35, né, eu digo, não. Minha mulher foi determinante nisso aí, Laelma. Ela pegou e disse assim, e agora? O que é que você vai fazer? Eu digo, olha, eu não me vejo mais de trás de um birô. Não me vejo mais fazendo. Já não a suportava mais, né, claro. O que ainda me mantinha no banco eram as pessoas que iam, que eu conversava, ficava ali como relações públicas e tal. Mas eu já não suportava mais. E a música me chamando, me chamando. A música não espera. É a mesma coisa de você, eu estou em dúvida se eu vou seguir a carreira artística ou a faculdade. Se a carreira artística lhe chamar, vá, porque a faculdade espera, a carreira não espera, não. Lá foi e me perguntou assim, e agora? O que é que você vai fazer? Eu digo, não, eu queria fazer o que eu sou. Desde criança que eu canto, eu queria ser artista mesmo. Aí ela disse assim, foi determinante a frase dela, o que der para você, dá para mim. Pronto. Ninguém faz nada sem parceria. Esse sucesso, esse suposto sucesso, essa coisa toda desse conhecimento que as pessoas tomaram sobre o trabalho de Santana o Cantador, eu acho que 70% eu devo a Laelma. Agora, te digo, é uma coisa assim, se você não tiver mesmo certeza do que você quer, você desiste. Chega um tempo de você ter que vender o almoço para comprar o jantar quando alguém me desse o almoço. Aí não, é complicado. Aí se você não tiver muito amor pelo que você faz, porque eu acho que tudo que você faz com amor tem que dar um resultado positivo, né? Eu fiquei meio, assim, aquela coisa de tirar a gravata, tirar a beca de executivo e de repente passar com o violão no meio do povo. Isso aí para mim foi um desafio muito grande. E quando eu fiquei meio assim, cismado de passar, aí ela notou, minha mulher notou, disse, foi que houve. Eu digo, eu estou meio assim, sem jeito para passar com violão no meio do povo, porque a família dizia, quem anda com violão debaixo do braço é um vagabundo. Ela disse, engraçado, você quer ser pintor e não quer se melar de tinta? Você vê como é a coisa. Uma pessoa que fez aquela maldade com Petrúcio, de repente ajudou a criar um hit que daqui a 200 anos a gente está cantando. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Vai não. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso.
Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa, bom jogador, conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso, dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Um oferecimento, Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia. É lógico que as facilidades que os computadores, que a internet, que todas as ferramentas de pesquisa nos trouxeram, facilitaram em muito alguns ramos, alguns segmentos e até mesmo o nosso trabalho. Mas a gente também precisa entender que isso, toda facilidade, gera alguma relação, algum relaxamento com o que você deveria buscar e o que você deveria fazer. A questão da pesquisa, a questão do desenvolvimento e principalmente a questão da criatividade. Não que as pessoas sejam hoje menos criativas, mas elas têm menos tempo para desenvolver o seu dom de buscar enxergar ou de tentar olhar com o olhar do outro. Ou seja, tudo isso veio para facilitar a nossa vida. Porém, talvez, nas épocas remotas, as coisas precisassem ser mais elaboradas com carinho. Cara, eu tinha 21 anos, né? E aí era um mercado, naquela época era um mercado, que eu poderia dizer assim, mais romântico, né, da propaganda. Era uma propaganda mais criativa. Não estou falando que hoje não seja criativa, acho que talvez pela questão da tecnologia hoje, né, ter tomado um volume maior e facilitado para as pessoas hoje ser publicitário, na época era muito complicado. A gente trabalhava com equipamento feito esse que nós temos aqui atrás, né, que era, para ter uma ideia, eu subia a ladeira da Globo às 12h30, antes das 12 horas, para poder almoçar lá no refeitório da Globo, e subia com o GT. Para quem não entende muito, os GTs eram cartolinas onde nós fazíamos ofertas. E naquela época eu fazia a oferta das Cajadã e eu botava uma cartolina azul com um produto que seria uma geladeira, um fogão, né, que chamasse de referência. E numa outra cartolina preta nós colocávamos o preço, tá, e algumas informações do produto. E a gente levava para fazer superposição, tá entendendo? Era o croma. Era o que hoje o computador, hoje com um Adobe, hoje com qualquer um software desse, você faz brincando, qualquer criança faz brincando, até mesmo no editor do celular. Mas voltando um pouquinho, como você falou do brainstorming, da questão da concepção dos projetos, era muito assim, o diretor de criação, né, é uma dupla, o diretor de criação e o diretor de arte, né? Porque o diretor de criação é o redator, sim, né? Então, vamos lá, vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer agora? Vamos mudar um pouco. Tá? Eu me lembro que a gente fazia as Cajadã e numa época da Rádio Cidade, teve um locutor chamado Ari Corione, que tinha uma voz parecida com o de Cid Moreira. Tá? E fazia também Sérgio Chapelin, aquele apresentador da Globo. Não. E eu liguei, digo, cara, liguei para eles, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer Sérgio Chapelin fazendo a chamada, né, do varejo das Cajadã. E aí ele começou, tipo Globo Repórter, né, com aquele vozeirão dele.
E foi um negócio interessante. E aí a turma, pô, da agência, eu gostei e tal. Aí eu sempre entrava na área da criação, né? Quando eu estava lá e tinha os dois, porque na realidade a minha era produção, era de levar o material para a TV, produzir na TV, acompanhar a edição e daí entregar o produto. Mas eu sempre tinha esse viés de criação, né? Junto com a dupla, né? O diretor de criação e o diretor de arte. Eu tenho até um projeto que chama-se publicitário Rex, né? Que é exatamente, eu poderia dizer que o Pêntio é um asteroide, foi um asteroide na época, entendeu? Que dizimou metade dos publicitários. Dos dinossauros. Assim, é uma brincadeira, claro, tem muita gente boa no mercado ainda, dentro da época, que veio da época, mas eu tenho para mim, numa analogia, que o divisor de águas, né, da publicidade romântica que eu te falo naquela época, das Casas Araújo, né, Lavação, Dona Senhora da Conceição, que era muito bonita, isso, Dalvanira, ela, né? Então, o divisor de água. Hoje eu acho que a tecnologia tira um pouco isso esse pouco do romantismo. Então a gente tem aí advento agora, não tem muito VT, os VT são muito frios. Para mim, na minha concepção, os VT são muito frios. Não é ser publicitário, é ter sangue de publicidade. Não é ser radialista, ter sangue de radialista. Eu acho que tem uma questão nisso aí. O Bonner, que é um cara que eu tenho isso como referência de televisão, né, e de publicidade. O Bonner estava numa entrevista, não me lembro, eu acho que foi no Roda Viva, talvez, ele falando que os novos estão chegando e os velhos estão saindo. Do que os velhos e os novos estão chegando, está perdendo a referência que tinha anteriormente. Verdade. Quer dizer, não foi uma transição assim, ó, eu estou passando para você, como um pai passa para o filho, mas sim, de um profissional passando para outro, ó, sabe, isso é interessante você ver o passado, é interessante você ver aqui atrás equipamentos que não faz muito tempo não, cara. Isso aqui é de 5 anos, 6 anos, no máximo 10 anos, esse material que está aqui atrás. Que além dele hoje, é inevitável utilizar a tecnologia para o seu trabalho, como instrumento de trabalho, ele procure também estudar um pouco o passado, sabe? Você tem aí, dentro do próprio universo das mídias sociais, coisas que você pode buscar lá e resgatar, né? Tipo os filmes antigos, os publicitários, os filmes publicitários da década de 60, né? Que você via o Esso, você via Volkswagen, essas referências antigas, essa referência do passado ajuda muito, né? Deixar essa coisa do que pede, pode, para ir buscar um pouquinho lá atrás. Não é porque eu seja um dino, como você me chama, exatamente, que eu quero que o cara, o profissional agora, ele deixe de ser o bambambam da tecnologia. Não, pode ser o bambambam, mas vamos buscar um pouquinho do passado. Vamos fazer essa simbiose do passado com a tecnologia, né? Com essa coisa do ultramoderno, e de ver como é que era feito em aerógrafo e como é feito hoje com AI, com uma ferramenta feita o Adobe Photoshop, como editar, que a gente editava de máquina para máquina, sabe? E o cara hoje senta na frente do computador, é rapidinho, esse rapaz sabe disso, é Rapidex, bota ali no Adobe, botou o cartãozinho, tal, na praça você bota seu notebook lá e aí edita, tá entendendo? Então assim, ele vai esquecendo um pouco tudo, mas se ele pegar uma referência lá atrás, cara, ele for fazendo essa simbiose, é muito salutar. Espero que você tenha gostado. Se você perdeu alguma coisa e quer rever essa e outras entrevistas muito legais do Empreendedoido, vai lá no nosso canal do YouTube, Empreendedoido_oficial, e segue a gente no Instagram, porque empreender no Brasil é coisa de doido.